Bom, já estamos ao vivo aqui pelo Facebook da GastroBeso Center e também pelo Instagram do Dr. Almino Cardoso Ramos. Tá capenga esse negócio aí. Tentando aqui entrar ao vivo também aqui. O dedão aqui no... O que acontece aqui? Daniel, você consegue o dedo aqui só no ao vivo? Meu dedo é gordinho. Eu não sei mais nem qual é a... Oi? Qual é a aqui, cor que nós vai. temos em São Paulo hoje? Vermelho. Vermelho? Não é roxo? Não é roxo, não? Ah, obrigado. Não é roxo? O dedo não estava. Nossa, existe? Eu nem sabia. Ah, obrigado. Agora sim, valeu. O dedão. É Dedo roxa. gordo. Dedo gordo estava atrapalhando aqui. É vermelho ou é roxo? Não, mas emergencial chama. É, não é nem vermelho. Nem vem roxa, ainda está meio Tá ali naquele emergencial. meio termo. Meio termo. Estamos ao vivaço, pessoal. Doc Life. Bom, boa noite a todos. Infelizmente, por estar viajando nas últimas duas GOC Lives, eu não consegui participar presencialmente aqui. Hoje estou de volta, com saudade de estar aqui. Mas acompanhei as lives lá do México e queria dizer para vocês o seguinte: se vê muito melhor no Facebook do que no Instagram. Eu não sei porquê. Mas lá, Danon, no Instagram, truncava a todo momento. E exatamente a mesma rede, o mesmo celular que estava na minha mão, eu colocava no Facebook e no Facebook não tinha nada, absoluto, assim, zero de problema com a conexão. Nós tivemos intercorrência no Insta. Então, mas eu acho que a questão não é o nosso Insta. Não. A questão é a rede do Insta como Isso, geral. teve bug no Insta. É que na realidade, o Facebook e o YouTube, eles já estão bem mais preparados para fazer live do que o próprio Isso. Instagram. É. O Instagram ele ainda está caminhando a passos lentos Então ainda. eu acho que uma das coisas que a gente podia falar para quem está acompanhando, assistindo aqui com a gente, é que se tiver algum problema de acompanhar no Instagram, Isso. vá para o Facebook da GastroBeso Center, que a imagem é super boa, Isso. não tem problema de som, a conexão é ótima, é tranquilo. Se consegue ver muito melhor. E eventualmente dá até para replicar na TV se tiver em casa. Muito bem. Nada melhor do que num final de dia como esse, onde aqui em São Paulo, nós daqui a pouco entramos em... pode falar que é toque de recolher ou não? É toque de recolher, vou dizer. Toque de recolher. 8 horas da Eu vou dormir noite. aqui na Gastro. Daqui a pouco Vou nós dormir aqui na Gastro. entramos aqui em toque de recolher, nada melhor do que estar em casa, batendo um papo legal. Nós vamos fazer um papo muito legal hoje com vocês. E o assunto vai ser um assunto muito atual, que a gente falou várias vezes sobre isso, mas eu acho que o ano passado nós tivemos só uma das lives que foi exatamente sobre o tema do Covid-19, da pandemia, e a gente vai voltar esse assunto hoje para tentar esclarecer alguns pontos aí com todo mundo. Já tem um paciente perguntando. Vamos ver ali, a Manuela já apontou, a Juliana Oliveira Nunes. Boa noite, estou aguardando meu convênio, aprovar minha cirurgia com os hospitais Sarra. Tem risco de ser reprovado por conta das... Não, Juliana, isso não tem risco nenhum, não houve nenhuma determinação em relação a isso. As cirurgias, os tratamentos médicos estão ocorrendo normalmente, então esse risco não existe, não. E a gente pode falar no decorrer da live a respeito de algumas situações relacionadas a isso. Mas nós estamos aqui, doutora Manuela, doutor Nestor, doutor Rafael, o Danon e o Daniel, aqui a dupla D&D, Danon e Daniel. Com alegria aqui. E os dois podem depois dar um depoimento para a gente sobre a Covid. De como é a sensação de ter Covid. Uma delícia. Meu Deus. Inclusive, Danon, eu lembro que você estava contando a história, que eu não sei se era exatamente isso, mas você saiu da live e começou a passar mal, alguma coisa assim, não foi assim? Mais ou menos isso. Na verdade Não, na verdade eu já estava
numa quarta-feira que foi, acho que dia 12, 13, 14, 15, mais ou menos assim. E aí comecei a tossir sem parar e já comecei... Ah, sim! Isso foi depois da segunda live. Eu saí da live, fui pro hospital, cheguei no hospital, fui internado. Foi depois da segunda live, exatamente. E já, quando você chegou no hospital, já deu positivo? Sim, não, já tinha tido positivo uma semana antes, mas eu estava em isolamento, né, na verdade. Eu estava em isolamento, só que foi se agravando. Claro, porque você fez a live da tua casa. Isso, exatamente. Fui de lá, exatamente. Por isso que a qualidade não estava tão boa, mas eu queria participar de lá. Porque eu gosto de estar... E trabalhei do hospital também. Isso é bom. Olha, nós estamos com o Carlos Ganico, Ada Paz, Ivani. Boa noite, pessoal. Bom estar com vocês de novo aqui. Vamos lá, enquanto a gente acerta a transmissão aqui, faz aquele direct pelo Insta, compartilha no Face. Vamos colocar mais gente envolvida aqui conosco nesse dia. E lembrem sempre, assim, digam de que cidade estão falando, até para a gente entender qual é o grau de restrição que tem, de que país, de que cidade, como é que está a situação, para que a gente possa entender um pouquinho mais e comparar com a situação que nós estamos vivendo aqui em São Paulo nesse momento. Para a gente entender um pouquinho melhor, vamos começar aqui. Nestor, a gente trabalha aqui, pelo menos conforme o dia, pelo menos em meia dúzia de hospitais aqui em São Paulo. O que você tem visto desses hospitais em relação à questão de Covid-19? Bom, boa noite. O que a gente tem visto realmente, essa parte do Covid, eles têm aumentado. Silvia de Portugal, boa noite. Tem alguns hospitais que estão meio que evitando marcação de cirurgias eletivas, mas mais porque não tem vagas para internação caso precise de UTIs. Mas a gente está dando preferência para hospitais, como hospitais de cirurgia minimamente invasiva, um deles que a gente opera, então não tem pronto-socorro, então eles não têm esse problema de leitos, não tem problema também do Covid-19, é o que a gente costuma chamar meio de Covid-free. Também estamos dando preferência para alguns hospitais que têm rede de hospitais que eles conseguem meio que separar a parte de algumas unidades para Covid, outras não, né? Todos os nossos pacientes têm sido testados para Covid, para ter certeza que eles não estão infectados, para ter um procedimento seguro. Fora todas as normas, os protocolos que a gente segue de uma cirurgia segura Covid-free. Então a gente está tendo bastante segurança para operar. Os hospitais que a gente opera não têm restringido cirurgias eletivas, então a gente está tendo bastante segurança para poder operar. Doutor Rafael, o que você tem visto aí dos hospitais em relação à questão de Covid? É bem parecido com o Nestor falou, né? A gente está tendo preferência aqui também a operar nesses hospitais que têm redes grandes, né? E também no hospital Covid-free, como a paciente falou, o Sarra é um paciente Covid-free, né? E a gente está vendo que está tendo um aumento de internações nos pronto-socorros, mas eles estão bem separados, estão bem divididos as alas de Covid, a ala que não tem Covid, né? Hoje os funcionários, né, dos hospitais, como a gente também já estava, a maioria já estão todos vacinados, então a gente vê. E os pacientes também estão sendo todos com teste negativo, né? Para operar, só opera se tiver um PCR negativo nos 3 dias antes da cirurgia. E depois da cirurgia, o paciente tem que fazer 14 dias de isolamento para não ter risco de pegar Covid. É importante que a gente deixe claro qual é o regime como os hospitais têm trabalhado. Então, esse termo que fora do Brasil se usa bastante, que é ser uma ala Covid-free ou que seja um hospital Covid-free, aqui no Brasil, a determinação do Ministério da Saúde
Michele, eu fiz no meio da pandemia, foi super seguro, fiz o teste de Covid antes da cirurgia e fiz em um hospital sem PS. Michele, qual é esse hospital que você fez? Responde aí pra gente. Então, a determinação do Ministério da Saúde aqui não é que se use o termo Covid-free, mas sim hospital com área apartada. Eles chamam isso área apartada de Covid. Então, tem a área Covid e a área apartada de Covid. E esta área apartada de Covid, ela tem que ter entrada, circulação totalmente independente da outra área que tem a Covid. Então, o hospital que tem condição de fazer isso, obrigado, Michele Sarra, o hospital que tem condição de fazer isso, ele consegue trabalhar dessa forma. Hospitais que não têm, eles têm que decidir se eles vão só ter Covid ou se não vão ter Covid. Embora agora, com o número crescente de casos, o governo possa a qualquer momento solicitar que um hospital que decida não ter Covid, que ele passe a internar se tiver necessitando de mais casos, mais unidades de internação. O que a gente percebe é que existe um congestionamento muito maior na questão da UTI do que de verdade na ala de apartamentos. Se a UTI está trabalhando aí com uma taxa de ocupação em torno de 90%, a ala de internação normal ela trabalha com uma taxa de internação de pelo menos 20% a menos do que isso. O problema é que muitas cirurgias, entre elas a cirurgia bariátrica, em alguns casos, não é que o paciente precisa ir para a UTI, fazer a recuperação na UTI, mas a equipe, o anestesista, o cirurgião, a equipe cirúrgica precisam pelo menos ter a tranquilidade de saber que se no final da cirurgia a decisão for para que esse paciente faça a recuperação na UTI, que ele tenha uma vaga de UTI disponível. Isso tem sido um problema para alguns hospitais, porque as UTIs foram lotando com pacientes de Covid. Às vezes eu fico tentando pensar assim, no último ano, quantos pacientes nossos precisaram ir para a UTI, dá para contar na mão, talvez até menos do que isso. Então, a chance... Não tinha nem tempo necessário. A chance de precisar de ir para a UTI é mínima. Então, assim, eu lembro, assim, esse ano, nós tivemos um caso que o paciente ele acabou necessitando de ir para a UTI por indicação anestésica, porque ele estava demorando a reverter do efeito da anestesia. Então, normalmente a gente estipula um tempo de recuperação na unidade de recuperação anestésica de 2 horas, que normalmente é suficiente. Quando o paciente não consegue se recuperar nisso e se vê que vai demorar um pouco mais, às vezes se faz a indicação de que termine essa recuperação, que acorde bem da anestesia, numa unidade com observação melhor, que seria a UTI. Mas de verdade isso é uma situação bastante rara de acontecer. Os hospitais que a gente trabalha mais, que é Sírio, 9 de Julho, São Luís, Santa Rita, Sarra, são hospitais assim, o Sírio está bastante congestionado, o Sírio até agora, nas próximas 2 semanas, ele pediu para que a gente não agende cirurgias, exatamente pela questão de cirurgias que tenham necessidade de internação, de recuperação em unidade de terapia intensiva. Os outros hospitais continuam funcionando normalmente. E a gente estava fazendo uma... e eu pedi até para o Daniel levantar isso para a gente, porque aqui a gente quer ter o dado para trabalhar esse dado de uma forma melhor. Entre o começo da pandemia do ano passado e esse ano, nós não tivemos nenhum paciente submetido à cirurgia bariátrica
que tenha tido qualquer tipo de complicação com o Covid nos primeiros 30 dias depois da operação. Então, eu acho que a gente pode dizer que o tratamento ele é seguro, porque a gente tem vivido e visto que ele é seguro nesse momento. Claro que tem coisas relacionadas a protocolo. Vamos ver, protocolo nesse período. O gestor fala uma coisa do protocolo nesse período. Uma das coisas que a gente tem feito, ou que foram criadas desse protocolo de cirurgia segura durante a pandemia. Bom, uma das coisas que a gente já falou. Fala só uma, deixa uma por rabo. Teste de Covid pré-operatório 72 horas antes da cirurgia, pelo menos. O outro que a gente está fazendo, eu também já comentei, que fazer a quarentena depois da cirurgia, né? Logo Quarentena é 40 dias? Não. 10, 14 dias é ficar em quarentena no pós-operatório em casa para não ter risco. Doutora? A gente deixa um pouquinho mais o paciente no hospital. A gente deixa 24 horas para hidratar mais e para ficar mais seguro, para não retornar para o hospital depois e para o pronto-socorro por desidratação. Bem, além disso, existe uma declaração de saúde, né, vamos chamar assim, que é uma coisa comum hoje em qualquer procedimento médico, onde numa entrevista a gente vai conversar com o paciente para saber assim, você teve contato com alguém sabidamente Covid positivo nos últimos 14 dias, teve febre, tem sintoma respiratório, tem sintoma de garganta, alguma coisa, tem mialgia, ou seja, toda aquela sintomatologia que pode estar envolvida com o paciente que esteja positivo para a Covid, nós vamos discutir. E se houver necessidade, a última coisa que a gente tem é a tomografia de tórax. Olha, doutor. Se no dia... O Diego fez um relato bem interessante também, ó. Eu peguei Covid 8 meses. Ô, Diego, boa noite. Eu peguei Covid 8 meses depois da cirurgia e fui totalmente assintomático. Graças à cirurgia, meus exames e vitaminas estavam todos normais. Sistema imunológico, nota 1000. Legal. Aê! Isso daí, nós vamos falar nisso também, Diego. Obrigado que você adiantou um tema relacionado a uma das coisas que nós vamos conversar. E eu tenho aqui até um estudo clínico médico que eu vou mostrar para vocês exatamente sobre esse tema. Então, a questão toda vamos pegar o Diego antes da operação e o Diego depois da cirurgia, se ele tivesse tido o mesmo tipo de contaminação antes e depois, quais seriam os riscos envolvidos. A gente vai discutir isso aqui também. Porque o que eu estava falando é assim, se no dia da cirurgia houver alguma dúvida de alguma coisa, a gente recorre a um outro recurso que provavelmente seja o melhor de todos, que é a tomografia de tórax. Então, vamos lá, isso é uma pirâmide, né? Aonde existe risco em fazer não cirurgia bariátrica, mas qualquer tipo de cirurgia. O risco, Silvia de Portugal parou as cirurgias. Infelizmente, Silvia. Infelizmente, mas eu acho que isso, em questão de 3 ou 4 meses, deve se resolver. A Silvia está explicando para a gente que em Portugal houve uma interrupção total das cirurgias relacionada ao Covid. Agora, isso tem um outro lado também, que a gente vai discutir, que eu tenho outro artigo aqui, porque a coisa não é bem assim. E a gente lamenta também. Ali, a Ou vem operar no Brasil, né? O problema de a gente fazer uma cirurgia é operar um paciente Covid positivo na fase aguda da doença
e que tenha manifestação importante pulmonar, que é a minoria dos pacientes. Então, vejam, o risco de chegar no risco maior de todos, ele acaba sendo muito pequeno, porque, como eu falei, isso é uma pirâmide. O problema não é operar Covid, o problema é operar Covid em fase aguda e lá quando existe repercussão pulmonar, por causa da anestesia, por causa da intubação, por causa da medicação que se usa. Então, essa é a questão. Então, se eu tiver uma dúvida, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma tomografia de tórax para ver se existe acometimento pulmonar. Esse paciente que tem acometimento pulmonar, a não ser que seja uma cirurgia de urgência ou emergência, ele não deve ser operado, porque a evolução, a gente não tem ideia do que pode acontecer. A maioria deles vai sair tudo bem, mas alguns podem ter complicações sérias, então não tem nenhum sentido arriscar, a não ser que seja uma cirurgia de urgência ou emergência. E a gente teve um caso parecido, você está falando aí, que foi um paciente, acho que foi do senhor, que fez o PCR, deu negativo, né? E a tomografia deu uma alteração pulmonar, né? Então, na dúvida, foi suspensa a cirurgia dele, ele não tinha sintoma nenhum, mas esse hospital que ele opera, ele faz em protocolo a tomografia. E ele ficou na dúvida, porque o PCR deu negativo, mas a alteração pulmonar estava lá. A gente suspendeu a cirurgia e refez a tomografia depois de 15, 20 dias e aí reprogramou a cirurgia dele. Então, na dúvida, foi melhor suspender. Sempre esses protocolos de segurança, eles são exatamente para isso. Se houver risco, não se opera. Então, a ideia é sempre essa, sempre preservar a integridade do paciente. Agora, a gente precisa considerar uma outra situação que está nesse estudo aqui, ó. Pessoas com obesidade têm 46% mais chance de contrair Covid-19. 113% mais chance de precisar ser hospitalizado. 74% mais chance de precisar ir para a UTI. 48% mais chance de apresentar complicações graves que coloquem a vida em risco. Obesidade, então, claramente é um fator de risco para contaminação. Se contaminar, para que seja uma forma mais grave da doença, sendo uma forma mais grave da doença que exija internação hospitalar, indo para o hospital que precise ir para a unidade de cuidado intensivo e, finalmente, que necessite intubação. Então, obesidade é um grande fator de risco em relação a isso. E eu não estou falando isso com a intenção de dizer que as pessoas devam fazer cirurgia bariátrica para evitar se contaminar pelo Covid-19, até porque a coisa não é tão simples. Mas, para deixar claro que o tratamento da obesidade, ele não pode ser interrompido, porque se a gente interromper, o risco aumenta. Então, de volta a muitas coisas que a gente tem conversado aqui, para você que está nos assistindo aí em casa, ou para você que tem o marido, a esposa, um parente, um irmão, um filho com obesidade, a obesidade é uma doença crônica de caráter inflamatório. Então, se a gente tem uma pessoa que ela não tem obesidade, ela não tem aquela inflamação produzida pela gordura. Então, ela tem uma resposta imunológica melhor. A pessoa que é obesa, ela já vai ter uma resposta imunológica pior. O fato dela ter a resposta imunológica pior é que faz com que ela tenha maior chance de
ser contaminada e ter uma evolução pior, porque ela é um organismo mais inflamado. Então, para aqueles que têm obesidade, se tiver pressão alta, trate. Se tiver diabetes, tente manter o mais compensado possível. Controla colesterol, controla triglicérides. Se cuida, porque se você tem obesidade e as doenças estão descompensadas, vai ter mais inflamação ainda e mais risco. Então, o tratamento, ele não pode parar. Ele precisa continuar. E, infelizmente, a coisa está cada vez mais complicada, porque no momento em que não se tem acesso à academia para se fazer uma atividade física, no momento que é difícil sair na rua para ir caminhar, no momento em que a gente não pode estar fora de casa depois das 8 horas da noite, então vai havendo uma limitação de coisas. E todo mundo sabe que essa situação emocional, essa ansiedade, o que faz? Comer. Faz comer mais. Então é a famosa bola de neve, né? Agora, a gente tem que dizer aqui, o Nestor tá aqui do meu lado, que essa live de hoje ela tem que terminar às 8h10. Porque foi o prazo que o filho do Nestor, o Bernardo, deu para essa live terminar hoje. Ó, Bernardo, 8h10 nós vamos terminar aqui para devolver. Bernardo é ótimo. Para devolver o teu pai lá para ir. Beijo, beijo. Brincar contigo. Bernardo é uma simpatia. Aliás, uma coisa interessante, porque você vê nos telejornais agora casos cada vez mais jovens, mas muitos obesos, muitos jovens obesos. Muitos. Existem teorias em relação a isso, né, Danão? Uma delas é dizendo assim que como já a doença já contaminou muitas pessoas do grupo de maior risco, Sim. que seria as pessoas acima de 70 anos, ela naturalmente ela vai se adaptando para ir atingindo outras faixas etárias. Agora você vê assim, não importa se está acima de 70, não importa se tem 18, é um fator de risco nas duas faixas etárias, qual é? Obesidade. Direto, você só vê, Independente toda hora da aparece no idade. telejornal, toda hora. Você vê a pessoa obesa e você se assusta. E no começo do Covid não colocava a obesidade como se fosse um fator de risco. Sim. Né? Porque veio da China, a China não tem tanto Isso se aprendeu com o tempo. Né? Eu acho Aí importante começou a ir para os Estados Unidos, Isso. tem muito obeso, o Oriente, e aí começa a dar Vamos- que é um fator de risco. Isso. Vamos ver o Só um comentário Não, tem que ser. Não, Não, a Bruna mesmo, mas para aparecer embaixo. da Bruna. Ela né? tá falando do acompanhamento, que eu acho que. Assim, já pensou se o paciente que operou o mastro do ano passado não tivesse feito? Ah, não, eu não vou sair porque risco. Estaria 1 ano sem acompanhamento. Então. Bruna Rafaela comenta com a gente aqui, ó. Boa noite, essa equipe maravilhosa. Felizmente não fiz minha cirurgia com vocês. Sou de Goiânia, fiz com uma equipe maravilhosa também. Isso. Diz aí pra gente com quem que foi. É isso aqui que você tem que. Tem 7 meses de bari, fiz em agosto, em meio à pandemia. Fui bem assistida, segui todos os protocolos antes e após a cirurgia. Vitaminas, tudo bem, graças a Deus. Agora preciso voltar no meu retorno. Estou com medo, pois aqui no estado a coisa está feia. Querendo ou não, ficamos mais expostos à contaminação. Gostaria de saber se isso pode me prejudicar de não ir a esse retorno. Não sinto nada fora do normal com o meu corpo. Para mim, estou ótima. É bom você fazer o retorno, Bruna. Vamos ver a opinião do Dr. Nestor. Então, ó, com certeza, você tem que ter acompanhamento, apesar de você estar se sentindo bem, é o que a gente fala, é o que a gente vê, a gente opera os pacientes para eles terem qualidade de vida e eles vão sempre se sentir melhor do que eles estavam, cada vez mais. Só que o fato de você se sentir bem não significa que está tudo bem com você, seus exames, as suas vitaminas, os seus hormônios, sua parte metabólica. Então é importante você acompanhar. Tá? Uma das coisas que a gente tem aqui no nosso grupo é a parte virtual. Então a gente faz consulta online, o acompanhamento.
A gente pode mandar pedido de exames para os nossos pacientes. Aqui em São Paulo aí deve ter também, que é uma cidade grande, faz coleta de exames em casa, por exemplo, e você pode ter um bom acompanhamento. Pelo menos se você não for, pelo menos uma consulta online, alguma orientação, é importante que você venha a ter sim. Já faz muito tempo que você está sem acompanhamento, apesar de você estar se sentindo bem. A Aline, ela comentou algumas coisas ali a respeito da ansiedade. E, Aline, a ansiedade tua hoje, o que está maior? É a ansiedade da pandemia? É a ansiedade da prova da OAB? O que está pegando mais aí para você? E a Aline não perde uma live. Segunda-feira ela tá com a gente aqui, ela vai vir passar em consulta com o senhor, doutor. Simpatia. Essa não perde uma live. Grande Aline. Essa aí. Estão perguntando aqui se há algum risco na cirurgia de contrair. A gente já vai abordar isso. Vamos só voltar um pouquinho para finalizar a questão da Bruna aqui, que é assim, cirurgia bariátrica é ótima para diminuir o risco em relação à pandemia e uma série de outras doenças, né? Diabetes, hipertensão, dislipidemia, apneia do sono, enfim. Se a gente pegar as 10 causas mais importantes de morte, a lista com as 10 causas mais, acidente, infarto, câncer, derrame e tal, a obesidade está ligada a 5 das 10 causas mais importantes de morte. E tem uma relação óbvia com a questão da pandemia, com a questão do Covid. Agora veja bem, tem que estar operada, magra e saudável. O objetivo da gente sempre com a cirurgia bariátrica é o emagrecimento saudável, ou seja, é aquele emagrecimento que você não tem anemia, que o teu colesterol está bom, que a gordura do fígado está melhorando, que todos aqueles exames que estavam alterados, eles estão regredindo não precisa estar tudo normal, mas precisa estar já com um bom andamento. E a Bruna, ela pode estar se sentindo muito bem somente pela questão da perda de peso. Ela tinha, vou chutar, Bruna, 120 quilos antes da cirurgia, e hoje ela está com 90, ela emagreceu 30 quilos. Todo mundo que emagrecer 30 quilos vai se sentir muito bem, mas você pode estar com anemia. Então é importante que você use a medicação, os suplementos, siga as orientações da tua equipe multidisciplinar, e é importante, principalmente nessa fase, que é a fase de ajuste no primeiro ano, que sejam feitos os exames de verificação para que a gente tenha certeza que está tudo correndo bem com você, que aquele suplemento, que aquele multivitamínico que você está usando, ele está dando certo. Então precisa da consulta e precisa dos exames. Como o Dr. Nestor já falou, na maioria das clínicas, e provavelmente você consiga isso com o pessoal da equipe que te operou aí, do Dr. Wilson, você consiga um atendimento online. Então, faça uma consulta online, ele vai passar os exames que você tem que fazer, você vai fazer, você manda, acompanha, mas é importante ter certeza que está tudo bem. Não é só operar, não é só perder peso, mas é importante que todos os parâmetros de saúde estejam bons, porque emagrecimento que não é saudável se chama desnutrição, e desnutrição predispõe a ter outros tipos de problema. Rafa? Isso aconteceu coincidentemente hoje. Uma paciente voltou comigo, que ela tem 4 anos operada comigo. Há 2 anos ela não voltava, né? E ela voltou hoje porque disse: doutor, eu me sentia muito bem, me sinto muito bem, mas há 5 dias eu tive um desmaio de uma hora para outra. E eu vivo muito cansada. Ela veio com os exames já prontos para mim, para eu ver. Ela tinha perdido 40 quilos, a cirurgia não engordou nada, mas
ela tinha um ferro de 12, uma ferritina de 1,5, uma hemoglobina de 6,7, vitamina B12 de 100. Então, assim, a paciente que estava bem, se você olhar, era bem magra, mas os exames dela estavam péssimos, né? Então, é uma paciente que não tomava mais nenhuma vitamina, então a gente voltou as vitaminas, repõe esse ferro, vai ter que fazer ferro venoso, porque ela está com os exames dela péssimos, mas o perda de peso está boa, não ganhou peso, mas laboratorialmente os exames dela são péssimos. A Michelle está perguntando ali sobre a consulta online. E sim, Michele, nós estamos atendendo online, nós estamos atendendo em presencial também. O que acontece, e não me pergunta por quê, nesse momento o posicionamento dos convênios ele é um pouco diferente do que foi na primeira fase da pandemia. Na primeira fase da pandemia, todos os convênios liberaram atendimento online. Agora, alguns sim, alguns não, então tem que ver qual é o teu e como pode ser feito. Agora sim, tudo que nós pudermos fazer para te ajudar, nós vamos fazer sem dúvida nenhuma. Sobre aquela pergunta lá que... Se puder, do risco. Do risco, por favor. Vamos falar do risco. Como a gente tinha falado, então, o risco seria fazer a cirurgia em um paciente que está contaminado pelo Covid, ou seja, ele está em fase aguda e naquela fase, naquela parte mais severa. Andréa Fagundes, Xavier. Boa noite, doutor Almino. Operei faz 5 meses com o senhor. Estou há 1 semana internada com Covid com 50% dos pulmão comprometido. Estou preocupada com medo de não recuperar, medo por causa da cirurgia recente. Não tem nada a ver, né? Quanto tempo será que você já está com o teste positivo? Foi quando você internou? Tem 1 semana? E assim, eu daria uma outra notícia para ela. Ainda bem que você operou e você perdeu peso nesses 5 meses, porque nesse comprometimento do seu pulmão de 50%, eu tive Covid. Com 80% do meu pulmão comprometido, eu tive uma falta de ar, fiquei internado mais para observação. Tá? Meu cunhado, vou mandar um abraço para ele, acho que ele não assiste, mas ele é obeso mórbido. Ele teve só 50% do pulmão comprometido. Ele ficou 10 dias internado na UTI, com comprometimento respiratório importante. E o que eu relaciono? Ele não tem doença fora a obesidade mórbida. Eu relaciono ele ter tido muito mais sintomas ao fato dele estar muito acima do peso. Então, provável, a perda de peso que você já teve nesses 5 meses está ajudando a você não ter sintomas piores. Melhora o prognóstico, né? Na verdade, aí, André, deixa eu te mostrar esse estudo aqui, ó. Vamos começar aqui, não? Perfeito. Dá para ver? Um pouco mais para o direito, por favor. Isso, obrigado, Almino. Ó, esse estudo Perfeito. É um estudo feito na Cleveland Clinic dos Estados Unidos. Ó, tá aqui. Esse depois a gente vai até postar aqui é esse estudo para quem quiser saber melhor algum detalhe. Então ele fala assim, ó, associação com cirurgia bariátrica prévia e severidade da doença Covid-19 em pacientes com obesidade. Então deixa eu mostrar aqui para vocês também. Olha esse gráfico aqui, Danão, de novo. Dá para ver? É um pouquinho isso, um pouquinho para cima, obrigado. Tá vendo as barrinhas aqui, ó? Sim, a preta e a cinza. Ó, olha as barrinhas aqui. A barrinha é o seguinte, a barrinha cheia, o escuro, são pacientes que não têm cirurgia bariátrica. E a barrinha clara são pacientes que têm cirurgia bariátrica. Ó, então aqui o que ele fala? Na Cleveland Clinic, eles pegaram pacientes que chegavam ao hospital com um teste positivo para Covid-19.
E eles analisaram nesses pacientes que vieram para fazer a avaliação, porque estavam positivos, quantos desses pacientes eles tinham feito cirurgia bariátrica prévia. Então eles acabaram tendo 2 grupos de paciente com Covid-19. Agora sim, esses 2 grupos eram pacientes com obesidade com indicação para cirurgia. Aí, olha aqui, ó, desses pacientes que foram contaminados, então, do grupo que não havia sido operado, 42%, quase a metade do grupo, precisou de internação hospitalar. Só 18% do grupo operado precisou de internação hospitalar. Desses pacientes que foram internados, 13% deles, daquele grupo não operado, precisou ir para a UTI. Nenhum do grupo operado precisou ir para a UTI, nenhum do grupo operado precisou de ventilação mecânica e nenhum do grupo operado precisou de diálise e no grupo operado não foi constatado nenhuma morte, nenhum óbito. Já naquele grupo não operado, 2% dos pacientes, que é mais ou menos o que a gente vê aí, 2% eles acabaram morrendo em consequência de complicações do Covid. Então, voltando ao caso que a gente estava discutindo ali, quando a gente compara a chance de contaminação antes e depois da cirurgia, a contaminação antes de operar, com a pessoa com o peso compatível com aquilo que a gente chama de obesidade severa, os riscos são muito maiores, né? E o fato de ter tido uma contaminação já 5 ou 6 meses depois de ter feito a cirurgia, na verdade define um prognóstico muito melhor em relação a se isso tivesse acontecido antes da operação. Você está internada na UTI agora? Precisou de ir para a UTI ou está internada num apartamento normal? Esse estudo, então, ele deixa bem claro, interessantíssimo, para a gente o benefício da cirurgia bariátrica no acompanhamento desses pacientes a longo prazo. A gente já sabia isso, existem alguns estudos que estão vendo essa questão e mais dados vão aparecer. Agora, assim, às vezes a gente precisa do estudo clínico, mas isso é uma situação bastante óbvia, né? Se a obesidade é um fator de risco importante para a contaminação e para a evolução de uma forma mais severa, é óbvio que quanto menos obeso a pessoa esteja, o risco seja cada vez menor. Vamos ver aí, das pessoas que estão com a gente, de todas as que já fizeram cirurgia bariátrica, quem acabou tendo depois da cirurgia contaminação pelo Covid. Do consultório está cada vez, eu estou achando, não sei se vocês, mas está cada vez mais comum, né? Cada vez mais comum, os pacientes dizem, doutor, eu já tive, a maioria já teve Covid, os antes de operar, né, que ficaram preocupados, e depois também que operaram, e todos comentam, falam isso, doutor, eu acho que se não fosse a cirurgia, se eu não tivesse perdido 30, 40 quilos, eu não estaria aqui conversando com o senhor. A maioria né? Assintomática ou sintomática. Exatamente. Né? E os que vêm, que foi muito complicado, ficaram querendo operar, os que ficaram muito assustados, tiveram um caso bastante grave, conseguiram sair bem, graças a Deus, mas ficaram com medo, então já estão vindo para pensar em operar, porque sabem que também está tendo segunda onda aí, está pegando reinfecção, essas coisas, ficam preocupados. E agora essa questão de algum tempo depois ter alguma consequência que a gente não imagina.
A Andréia tem que manter as vitaminas. Vamos né? só retomar Tem ali que manter as vitaminas. a Andréia, Daniel, que ela respondeu pra gente ali, ó. Ela respondeu que ela está positiva mais desde o baixo. dia 5 de março, então já se vão 12 dias na questão do positivo. Ela está internada em apartamento, não houve necessidade de transferência para a UTI. E é claro, André, que uma pessoa na tua situação, e o Danon faz pouco tempo estava numa situação bem Estava num parecida com apartamentinho, essa. Claro que é uma situação preocupante, você fica preocupada, nós ficamos preocupados. Agora, dentro de um raciocínio científico e médico, eu diria para você o seguinte: você já está com 12 dias de doença, então, e a gente sabe que o pior momento é nesse período, você já está saindo desse pior momento, você já deve estar numa fase onde a doença já estabilizou e não tem mais propensão a piorar. Claro que agora você vai ter que passar por todo o processo de recuperação, mas assim, nós estamos aqui torcendo e rezando por você, e eu acho que você vai ficar tudo bem, vai ficar ótima, e eu tenho certeza que se você tivesse sido contaminada com os 27 quilos a mais, a situação seria bem pior. O Carlos está respondendo para a gente que tem 4 anos de cirurgia, teve Covid em dezembro e que foi com sintomas leves depois de ter perdido 60 quilos. Também, sem dúvida, mostrando para a gente aquilo que os estudos têm comprovado. O emagrecimento da cirurgia, ele diminui os riscos frente a uma contaminação por Covid. Claro que sempre existe o risco de uma internação, de precisar de um suporte de oxigênio, mas vocês viram aqui, nesse estudo da Cleveland Clinic, nenhum paciente que tem uma história de cirurgia bariátrica prévia precisou ir para a UTI e precisou de tratamento mais invasivo, como diálise, como intubação, mostrando que a cirurgia tem um efeito protetor importante em relação a isso. Risco de contaminação, todos nós estamos suscetíveis, quanto mais a doença se alastra, maior é o risco, e o que a gente tem que fazer é tentar diminuir o risco o máximo possível. Muitas vezes, para diminuir esse risco, a cirurgia, para aquelas pessoas que têm uma indicação e estão em uma fase de cirurgia, a cirurgia pode ser uma alternativa absolutamente segura e absolutamente eficaz dentro de toda a linha de cuidado que a gente tem. Tem uma pergunta aí que eu não sei de quem que eu não guardei o nome, mas é bem interessante, tem sido bastante ali. Sobre vacinação. Isso. Então, é um tema que a gente tem que falar. É interessantíssimo. Tipo assim, quem é operado ou quem vai operar, a gente está orientando, se está na hora de vacinar, pode e deve fazer a vacinação. Não tem contraindicação nenhuma. Tanto, Nestor, para quem foi operado quanto para quem está para se operar, se tiver a oportunidade de fazer a vacina antes da cirurgia, faça. O que acontece é que nesse momento ainda, acabou de sair na imprensa agora que vão começar a vacinar a faixa dos 70 anos, nesse momento ainda o acesso à vacina não está fácil, mas quem puder se vacinar antes de fazer a cirurgia, não é porque tem programado de fazer uma cirurgia bariátrica que tem qualquer empecilho de fazer a vacina. Faça antes, faça depois, não há problema Mas nenhum. Mas sempre a pergunta em da relação paciente, ela quer saber, mesmo tomando 2 doses, ela tem chance de pegar Covid. Tem a chance, né? Não é? Caso Existe chance. Depende da vacina. Mas é menos forte, assim, né? A chance de contrair a forma mais grave, né? De parar na UTI, é menor, né? De 90 por 70 a 90%, depende da vacina, né? E contrair a forma leve também é menor, mas pode ficar assintomático, a chance de ela ficar assintomática é muito maior. Deixa eu ver o comentário da Aline ali, que ela fala sobre quando ela tem... Eu tive um amigo que pegou depois da segunda dose, depois de 2 semanas,
E foi uma sorte que foi bem mais leve, porque ele é obeso, senão eu acho que seria muito E foi a complicado. vacina que ajudou. Ele deu Eu sorte. operei em 2019, tive Covid em dezembro de 2019, Covid em abril de 2020, sintomas leves, fiquei só sem paladar e olfato, ok. Também teve, acredito que a cirurgia me ajudou a enfrentar esse vírus da melhor maneira possível. Claro que sim, o fato da gente ter um organismo com uma homeostase, uma fisiologia melhor, com um fígado funcionando melhor, com um rim funcionando melhor, claro que acaba protegendo. O Fernando Spajar, Fernando, rapaz, quanto tempo que eu não te vejo? Pode ali. Eu tenho 2 anos de cirurgia, está na hora de passar em consulta, hein, velho? Eu tenho 2 anos de cirurgia, já peguei 2 vezes, eu não tive sintoma nenhum. Nossa. Uau! 2 vezes. Muito bem. Ou seja, doutor, vale a pena a gente frisar que a maioria dos pacientes que fizeram a cirurgia, eles tiveram sintomas leves, ou seja, não deixe de vir para a consulta, venha para a consulta, se você marcou sua consulta, venha. E até frisando também, a gente está vendo que o pessoal está vindo, se conscientizou de que a obesidade mórbida é um fator de risco para a Covid. E os consultórios estão muito bons. Eu acho que a gente tem 3 fases que a gente precisa discutir aqui. Uma delas eu sei que eu tenho obesidade com indicação de cirurgia, ou eu tenho obesidade e eu queria discutir se eu tenho indicação de cirurgia. Será que esse é um momento bom para começar esse preparo? Em geral, o preparo para chegar a fazer uma cirurgia bariátrica, ele pode levar aí 3 ou 4 meses. Então, não é que quem começa a fazer uma consulta agora vai operar semana que vem. Então, eu acho que é um bom momento para a gente começar a discutir o assunto, para ver se a cirurgia tem um papel relevante para você. E isso pode ser feito por consulta presencial ou consulta online, o que você se sentir à vontade e seguro para fazer. Ou seja, um início, para romper a inércia. O que a gente vê e o que a gente sabe que é o grande fator de risco, e a gente percebe que cada vez que existe uma situação dessas, o número de casos aumenta, é aquilo que chama aglomeração. E consultório médico não é aglomeração, não tem aglomeração, não deve ter aglomeração. Então, é bastante seguro você sair da sua casa, ir até um consultório médico, passar por uma consulta. Eu acho que isso não tem risco maior, desde que a gente tome aqueles cuidados que a gente já sabe que tem, dos cuidados que tem que ser tomados. Então, para esse paciente que quer saber, sou um caso de indicação cirúrgica, a cirurgia poderia me ajudar, esse é um bom momento para mim fazer uma consulta, para mim entender melhor como funciona, começar o meu preparo? Sim, esse é um bom momento para esse. Para aqueles que já passaram por esse período e estão já no momento de agendamento da cirurgia, dentro desse protocolo que a gente acabou de discutir agora, claro que sim, a pergunta que o Danon tinha visto e falado. Eu tenho risco de pegar Covid fazendo uma cirurgia bariátrica? Não. Você vai ser testado, né? Você vai fazer PCR, você vai internar num hospital, numa área apartada de Covid que não tem Covid. Então, eu diria assim, o risco é de contaminação no pós-operatório. Por isso que uma das coisas que tem que ser combinadas, e o Dr. Rafael já falou da quarentena de 2 semanas, né? É que depois da cirurgia, principalmente nas primeiras 2 semanas, é preciso tomar bastante cuidado para não estar exposto à contaminação. Como você faz isso? Estando na tua casa, né? E estando em isolamento social dentro de casa. E também para quem já operou, está numa fase de 1 mês de operado, 2 meses de operado, 6 meses de operado, tente ter certeza que está tudo bem com você, ou seja, que
o ferro está legal, que a vitamina C está legal, que a vitamina D está legal, que o zinco está legal. E como a gente faz isso? Mantendo uma boa dieta, mantendo uma suplementação adequada e seguindo as orientações da equipe. Olha, a dona Deusinha aí operou comigo, ela operou com quase 70 anos, hoje está com 50 anos depois da cirurgia. Ela agradeceu a dona Deusinha, aí teve Covid, não sentiu nada, tá vendo? Dona Deusinha, um beijo pra Dona Deusinha. Dona Deusinha de casa, operou o filho dela, a senhora, todo mundo. Que legal, ó. Aliás, Rafa, esse negócio da idade contar para trás, depois da cirurgia, é uma das coisas que a gente tem abordado aqui, é que existe aí uma fórmula para calcular a idade metabólica, né? E óbvio que depois que você faz a cirurgia e o metabolismo melhora, se recalcular a idade vai dar 15 anos a menos, 20 anos a menos. Então, isso que foi falado é a pura verdade. Legal. O score metabólico melhora muito da pessoa depois. É verdade, a gente vê porque os pacientes falam que eu pareço ter a mesma idade do Dr. Rafael. Depois que eu emagreci, acredita? É isso aí. A Michele fala ali, ó, por estar em home, fiquei em isolamento do pós-operatório e não deixei de ir às consultas. Muito bem. É isso que precisa ser feito, Michele, precisa se cuidar. Eu acho que a doutora Manuela já respondeu a pergunta da Kátia, mas acho que é bem legal a gente frisar. Que ela perguntou se a gente está operando, se está proibido. Não está proibido e a gente está operando. Que nem a gente já falou, nos hospitais que tem menor risco, áreas mais isoladas, Covid-free. Então, nós estamos operando sim. Estamos operando e sem problemas de contaminação durante o procedimento. A Regina Márcia pergunta assim, em relação aos convênios, existe alguma demora na liberação da cirurgia em razão do aumento de casos de Covid ou está tudo como antes? Tudo como antes. Veja, existe uma legislação da ANS que diz o seguinte, o convênio médico para analisar e dar um parecer sobre um procedimento cirúrgico como a cirurgia bariátrica, ele tem até 21 dias úteis para fazer isso. A maioria dos convênios nem usa todos os 21 dias úteis, normalmente a gente tem uma resposta até antes. Perfeito. E a não ser que tem alguns estados do Brasil que houve uma determinação estadual de que as cirurgias eletivas deveriam ser suspensas por um período. Alguns estados estão assim. São Paulo não está ocorrendo isso. São Paulo, os hospitais têm funcionado normalmente, não há nenhuma limitação para se fazer qualquer tipo de cirurgia. Não estamos falando só de cirurgia bariátrica, mesmo as cirurgias eletivas não há limitação. Então, para quem precisa fazer uma cirurgia para correção de hérnia, para quem precisa fazer uma cirurgia para correção, para uma retirada de vesícula, o que for, não há nenhuma limitação e os hospitais estão oferecendo protocolos seguros, sem risco, para fazer cirurgia numa situação dessas. E em mudando alguma coisa, a gente recebe orientações novas. Então a gente tem aí hospitais, tem um hospital aqui que já foi falado, já foi citado, eu vi vários pacientes citaram aqui, que é o Sarra. Esse hospital é um hospital que não tem emergência, portanto não tem risco nenhum de internar um paciente com positivo para a Covid, porque todos os pacientes que internam aí fazem PCR antes. Nós, do grupo assistencial, já todo mundo que trabalha em hospital já está vacinado, já tomou as 2 doses da vacina e a gente constantemente tem feito testes de PCR e então o risco em hospitais com esse perfil é literalmente zero. O risco, de novo, é você sair do hospital e ser contaminado. Então, para isso, existe a necessidade de fazer o isolamento depois da operação.
Então, eu estava até em dúvida em relação às perícias médicas, se seriam mantidas, né? Então, eu passei 2 pacientes meus que a semana passada eles estavam com medo. Ah, será que vai liberar a perícia? Então, a semana passada eu solicitei a cirurgia, a perícia está agendada para segunda-feira. Eles passaram mensagem. Eu diria até o contrário, em vez de estar demorando, como eles têm menos processos cirúrgicos, está sendo mais rápido. Sim, exato. Faz sentido. O problema está ocorrendo liberação de cirurgia. O problema é um hospital ou outro que não está deixando com o cílio, que não está fazendo. As cirurgias estão correndo, estão liberando, entendeu? O plano. O problema é o hospital ou outro. Andréia, torcendo por você, rezando por você, você vai ficar boa, se Deus quiser, o mais rápido possível. A Meire perguntou aí, quem fez cirurgia vai poder tomar vacina? Sim. Claro que sim, a gente já falou isso, mas vou deixar mais claro. Quem faz cirurgia, quem fez cirurgia, quem vai fazer cirurgia, teve a oportunidade de tomar vacina, tome vacina. A gente só vai melhorar essa pandemia com vacina. Vacina, todo mundo a gente, e a gente já viu aí, nas faixas etárias que já tomaram vacina aqui em São Paulo, a contaminação diminuiu barbaramente, felizmente. Então, os vozinhos ali já estão todos protegidos. Ele está vendo o exemplo de Israel, inclusive, né? Israel também. Os pacientes acima de 80, pessoas acima de 80 anos já quase está 0%. Exatamente. Zero pegado. Temos 1 minuto porque o Bernardo já mandou mensagem. Exatamente. Pessoal, não deixe de fazer o acompanhamento. Quem fez cirurgia bariátrica, não deixe de fazer o acompanhamento. Faça. Estar com tudo em ordem garante que você seja mais forte para enfrentar esse vírus que está por aí. Quem tem ideia de fazer a cirurgia, quem tem obesidade, quer discutir se o caso dele seria uma boa indicação, faça a sua consulta presencial ou online. É só entrar em contato com a gente que nós vamos marcar. Quem fez cirurgia bariátrica por alguma razão, está com dificuldade de seguir o acompanhamento com as equipes, venha fazer aqui com a gente, vai ser um prazer grande poder cuidar de vocês aqui. A gente não tem nenhum problema em cuidar de pacientes operados por outros médicos, por outras equipes, e a gente está trabalhando para dar o maior grau de segurança para quem quer operar, para quem vai ser operado agora e para quem já foi operado. Estamos com vocês, hein? Boa noite, bom jantar, né? Ninguém pode sair de casa em São Paulo agora, tá? Tá já no período do que mesmo, Danão? Me fugiu a palavra agora. Toque de recolher. Toque de recolher. Vou dormir aqui na Gastro. Lei seca. Lei seca. Uma coisa que quem vai no hospital, né? Nesse momento. Vou dormir aqui na Gastro, então. Sozinho, no caso da Andréia, né? Aí, pessoal, boa noite. Família, com medo, né? Como? Para as pessoas que estão internadas nesse momento, você passou por isso, que estão acompanhando a gente, que não tem restrição, não pode estar com um familiar, não pode estar com muita força, muita fé, cabeça boa vibração. Isso é muito importante. André, vai sair dessa. Outra, a cabeça é muito importante. Olha, eu ficava cantando na cabeça, ficava pensando na live da Gastro, que é uma delícia, é verdade. Eu não vou operar, viu? Se Deus quiser. Aê, pessoal. Boa noite. Boa noite.